Estamos no tradicional bairro do Brás, zona leste de São Paulo. Um bairro muito conhecido pelos seus comércios populares. Trabalhadores e imigrantes popularizaram esse bairro, italianos, espanhóis e portugueses. E esses trabalhadores precisavam de diversão, por isso muitos cinemas se instalaram nesse bairro. Dentre eles, o magnífico Cine Teatro Oberdan. Esse cinema, localizado na Rua Chavantes, foi o palco da maior tragédia infantil da história. Era o dia 10 de abril de 1938. E hoje aqui na seção O que aconteceu do canal Rico Colavito, você vai conhecer a história desse cinema e como foi essa triste tragédia. Então já peço, deixa seu like, se você ainda não está inscrito, se inscreva nesse botão e vamos curtir mais um vídeo da seção O que aconteceu, relatando mais uma história aqui da cidade de São Paulo. Muito bem, nós estamos aqui no local onde funcionava o Cine Oberdan. Hoje funciona essa loja de departamento que vende roupas de cama, mesa e banho. Mas você que não era dessa época, quer saber um pouco mais da história do Cine Oberdan? Nós vamos contar isso a partir de agora. O Cine Oberdan, localizado na rua Firmino Intaker, antiga Rua Chavantes, foi inaugurado em maio de 1929. E projetado com uma estrutura majestosa e imponente. Aliás, você está vendo aí no vídeo o jornal Correio Paulistano da época, com essa matéria de um mês antes de inaugurar, destacando o grande teatro-cinema que viria. O Teatro Oberdan foi projetado pelo imigrante italiano Augusto Marchesini, ele que poucos anos antes já havia se destacado pela construção de outra sala de espetáculo, como o Teatro São Pedro. A princípio, ele foi projetado como teatro. Aliás, essa foto é do interior dele na época de inauguração. O primeiro espetáculo exibido no Oberdan foi a peça teatral Madame Butterfly. Mas ainda em 1929, o sucesso foi virando cinema e exibindo filmes com capacidade para até 1.600 pessoas. Sempre tinha sessões cheias. O primeiro filme foi exibido no dia 10 de novembro de 1929. Na sua inauguração como cinema, foi o filme The Circus Kid, em português, O Garoto do Circo. Durante 9 anos, o Cine Oberdan foi sucesso absoluto e um grande símbolo de orgulho para a cidade de São Paulo. O que os proprietários desse cinema não podiam imaginar que o projeto de sonhos deles ficaram conhecidos como a pior tragédia infantil da história. Essa pior tragédia ocorreu na matinê das 15 horas, no dia 10 de abril de 1938. Com cerca de 1.200 ingressos vendidos, sendo a maioria crianças, por se tratar de uma matinê, a atração era o filme Criminosos do Ar. Segundo algumas testemunhas, quando o filme estava próximo do fim, em uma determinada cena em que 2 aviões se chocam no ar, alguém da plateia teria gritado: "Fogo! Fogo!". Esse grito de "fogo, fogo" foi o estopim para que todas as pessoas começassem a fazer a correria desesperada da sala do cinema. O pânico e o desespero se deu conta dessa enorme sala de cinema, que comportava cerca de 1.600 pessoas. E naquela época não era como nos dias atuais. Não se projetavam os cinemas como se projeta hoje. Eles não tinham a ideia de como seria a saída de incêndio, não existia nada disso naquela época. Como eu expliquei, era uma sessão matinê, então tinha muitas crianças nesse local. E na hora da correria, era um salve-se quem puder. Ninguém via quem passava na frente do outro. E com certeza deveria estar escuro a sala de cinema,
As pessoas não enxergavam e as crianças querendo sair correndo, desesperado com aquele grito fogo, fogo, fogo. Então começou a correria pelas escadas, crianças passando na frente de adultos e aí que se veio a grande tragédia. O que aconteceu nesse cinema foi um massacre dado por um alarme falso. Isso mesmo, esse grito de socorro, socorro foi um alarme falso e vocês vão entender a história a partir de agora. Quando o socorro chegou ao local, a cena encontrada na porta do cinema era de um horror inimaginável. Inúmeras pessoas feridas pelo chão, muito sangue e um amontoado de cadáveres de crianças que não conseguiram correr e foram pisoteadas. Das 31 vítimas desse terrível incidente, 30 eram crianças. Apenas uma adulta morreu nesse incidente. O nome dela era uma moradora aqui do Brás, chamada Maria Pereira. Maria Pereira estava com a sua filhinha de colo, chamada Joana, uma nenê bem pequenininha. Quando começou a correria, ela caiu nas escadas e para proteger a sua filha, ela a abraçou para que as pessoas não pisoteassem em cima. Eu falei agora há pouco que esse grito de fogo, fogo foi apenas um alarme falso. E acreditem, toda essa correria aconteceu por causa de uma diarreia. Pois é, pessoal, agora a gente vai contar a verdadeira versão do que realmente aconteceu nessa triste tragédia. E eu falei que tudo se começou com uma diarreia. Pois é, tinha um garotinho vendo o filme aqui no cinema. E aí ele começou a sentir dores de barriga, começou a suar, ele precisava muito ir ao banheiro. Naquela época tinha os lanterninhas, pois é, estou falando dos anos 30. Lanterninha, para quem não sabe, era um funcionário que trabalhava com uma lanterna e encaminhava as pessoas para o banheiro, para a saída, enfim. O garoto não achava o tal do lanterninha, ele estava apurado, ele precisava ir no banheiro, senão ia acontecer ali mesmo, então ele precisava correr, estava até suando frio. O garoto, a mãe falou, vai lá então no banheiro sozinho. O garoto foi no banheiro, chegou no banheiro, ele não sabia onde acender a luz, e ele viu um punhado de jornal e um fósforo no banheiro. Ele teve a ideia, eu preciso iluminar. Ele catou, acendeu o fósforo, tacou no jornal para fazer tipo uma tocha para poder iluminar. Para vocês terem uma ideia, ó, faz de conta que minha mão é a tela do cinema. Aqui do ladinho era onde o banheiro. Então o que acontece? Quando o garoto acendeu o jornal, abriu como se fosse uma chama e alguém na plateia viu. E aí essa pessoa da plateia gritou, fogo, fogo. Foi aí que começou a grande correria. Você está vendo as imagens do banheiro, onde tudo começou, com as evidências do fósforo no jornal. Imediatamente após a tragédia, o cinema foi interditado. Apesar desse triste incidente, o Cine Oberdan fechou por um breve período, mas suas atividades funcionaram até os anos de 1960. No ano de 1972, esse prédio foi adquirido pela empresa Zelo, onde funciona até hoje. Pois é, esse aqui era o prédio do antigo Cine Oberdan em 2021. Agora a gente vai fazer aquele comparativo, como era e o que aconteceu. Devido à pandemia, a Zelo não nos autorizou gravar imagens internas, também por questões sanitárias. Mas nós temos aqui imagens via internet de como está a loja em dia e como era na época do cinema. Vejam aí. Esse foi mais um quadro do que aconteceu aqui do canal Rick Colavito do YouTube. Eu quero agradecer ao site São Paulo Antiga que nos forneceu as fotos da época. Aliás, vocês podem seguir o site que eu estou deixando o link na descrição e aqui no vídeo também. Esse vídeo tem a edição da Vintage Produções. E também quero agradecer a todos esses parceiros que estão aparecendo aqui no vídeo, que está sempre apoiando o canal do Rick Colavito. Muito obrigado! Ó, quero dizer também que nós estamos no meio da pandemia. Por isso que no começo da matéria a gente gravou de máscara, por ter aglomerações de pessoas e a gente segue todos os protocolos.
Aqui onde nós estamos está bem tranquilo, por isso que eu estou gravando sem máscara, tá certo? Então se cuide, fique em casa quem puder e se vacine. E eu vou encerrar a matéria colocando o nome das 31 vítimas desse terrível acidente, sendo que das 31 vítimas, uma adulta e 30 crianças, o nosso total respeito.